Eduardo Silicânio. Ou Eduardo, ou Silicânio. Realmente não estava gravando. Bem lembrado, Mariano. Valeu. Para variar, né? Sempre eu esqueço de gravar aula, viu? Mas tudo bem. Olha só. Então, nesse caso aí, você tem, então, um endosperma que fornece nutrientes para a germinação do embrião, que vai dar origem a uma nova planta. Então, por exemplo, nos vegetais inferiores, você tinha os esporos. Esporos não são sementes. Tanto no caso das briófitas, quanto no caso das pteridófitas. Não são sementes. São estruturas que germinam e originam novos esporófitos. Agora aqui, ó, o novo esporófito que vai nascer, ele nasce a partir de uma semente, tá? Ah, ele vai nascer a partir de uma semente. Sim, ele vai nascer a partir de uma semente. Então aqui você vai ter dois tipos, né? Você tem um endosperma primário e aqui você vai ter um endosperma secundário, que é o triploide que nós vimos hoje. Então, basicamente, nós estabelecemos essa diferenciação aqui, tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas. Então, os dois estão aqui, estão presentes, tá? Ah, então isso é bem facinho, né, Zé? É super fácil. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são algumas características que nós vamos ter das sementes? Então, nós paramos aqui hoje de manhã. Então, só para você entender aqui, algumas sementes aqui que você pode ter o tegumento dessa semente. Então, nessa região aqui do tegumento da semente, você tem o que nós chamamos aqui de testa e tegume. Olha aí o que ligou aí agora. Testa ou tegume. Aí, ó, no telefone, acabou de ligar aí. Esse é o Pedro. 0084? É. Liga para ele, que vê o que é que ele quer, ó. Que tá ligando aqui no meu celular também, não tem de atender, que eu tô dando aula. Às vezes ele quer falar alguma coisa, eu pergunto para ele o que é aí, que eu falo que eu tô dando aula. Então, ó, esse tegumento que nós começamos a falar para vocês hoje de manhã, esse tegumento é o tegumento que reveste a semente. Então, qual que é a ploidia dele? É a mesma ploidia do esporófito, tá? Ele é diploide. Então, aqui você tem essa membrana mais externa, que a gente chama de testa, tá? Que forma parte dessa casca, e você vai ter essa membrana, que é um pouquinho mais delicada, tá? Essa membrana é conhecida como tegumen. Então, olha só, nesse caso, o que você vai ter aqui, ó? Além dessa testa e desse tegumen, tá? Você vai ter aqui amêndoa. Ah, eu vou ter aqui amêndoa, tá? Então, olha só, aqui eu tenho amêndoa. Aqui dentro você vai ter essa amêndoa, que é a porção principal da semente, tá? E aqui você vai ter, então, essa região que tem um embrião e o endosperma secundário. É a luzinha da placa que você comprou. Então, tá aí, ó. Então, nesse embrião aqui, ó, o que você vai ter aqui, ó? Nesse embrião eu vou ter aqui, ó, a radícula, tá? Eu vou ter aqui o caulículo, eu vou ter aqui a gêmula e vou ter aqui os cotilédonos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quando você pega, por exemplo, essa região do embrião, então você tem essa região de baixo aqui, ó, que é a radícula. Tá vendo aqui, ó? Essa região, por que ela chama radículas? É muito simples. Depois, no processo de germinação, é a estrutura que vai levar à formação aqui das raízes. Por isso que nós temos aqui a radícula. Depois você vai ter aqui, ó, essa região do caule aqui, ó, que nós chamamos de caulículo. Por que essa estrutura aqui do embrião, ela origina o caulículo dentro da estrutura que nós conhecemos de amêndoa? Porque é a estrutura que vai crescer e vai originar o caule. Só isso, Zé. Só isso. E essa região aqui, Zé, que chama-se gema apical, a gente vai estudar na parte de fito-hormônios. A gente está acabando essa parte da botânica, e a gente vai entrar na parte dos fito-hormônios, tá? Nessa questão aqui dos fito-hormônios, nós vamos ter aqui a produção de hormônio conhecido como AIA, ou AIA. Zé, para que serve esse AIA?
Esse AIA, ele tem uma função muito legal. Esse AIA é um hormônio produzido no ápice da gema apical, que ele vai comandar o crescimento, tá, do vegetal, que é o ácido indol acético, também conhecido como auxina. Nós falamos para vocês, que vai cair na prova de vocês aí, sobre meristemas, sobre tecidos meristemáticos, tecidos adultos. Essa região do ápice, quando ela é cortada, a gente vai ver que você tem a poda apical, você inibe a brotação da gema apical, aí você vai ter, então, aqui, ó, com relação às gemas laterais, elas vão receber poucos hormônios. Como elas vão receber poucos hormônios, o que vai acontecer? Está recebendo pouco hormônios? Tá. Então, ela vai, então, estimular, quando você corta a gema apical, você estimula o crescimento das gemas laterais. Então, na planta, na prática, o que você tem aqui dentro da semente, na amêndoa, você tem um esboço daquilo que vai acontecer no vegetal adulto, tá? Então, aqui você vai ter um caule formado, na prática, depois que ele emergir, depois que ele sair do solo, tá? E aqui em cima você tem, então, essa gema apical. Agora, tá vendo aqui, ó? O Zé, você pode falar que essa semente aqui é uma semente de uma dicotiledônia? Posso falar. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, a reserva nutritiva está relacionada com esses cotilédones aqui, ó. E aqui você está vendo aqui que você tem 2 cotilédones, tá vendo? Então, esses cotilédones, eles são importantes para transmitir os nutrientes para o embrião central, para a radícula e o caulículo, são muito importantes. Então, ó, todo o nutriente da semente, ela está nessa parte aqui que está o endosperma, tá vendo? Ó? Nossa, Zé, tudo isso aqui então é um endosperma? É um endosperma. Então, em tudo isso aqui eu tenho os nutrientes da semente. Exatamente, eu tenho os nutrientes da semente nessa região do endosperma. Nossa, que legal, então, Zé. Pois é, legal mesmo, né? Então, ó, o que o cotilédone faz nesse caso, quando você tem um endosperma ou albúmen, um endosperma secundário? Ele retira nutrientes, tá? Do endosperma e transfere esses nutrientes a um embrião. Então, ele retira nutrientes do endosperma, transfere para o embrião, favorecendo a germinação da semente, é isso? É. Então, vai favorecer a germinação da semente. Nossa, mas legal então, hein? Pois é. E os cotilédones também, eles têm uma função interessante, tá? Que eles apresentam aquelas folhinhas que nascem logo após a germinação, que a gente chama de folhinhas primárias cotiledonares, né? Que elas são emergidas a partir da semente. Bom, essa parte aqui a gente falou hoje de manhã, sobre o endosperma, como que ele se origina, o segundo núcleo espermático com os 2 núcleos polares, no caso das sementes aí que nós chamamos de sementes de dicotiledôneos, tá? No caso das mono e dicotiledôneos aí das angiospermas. Então, você vai ter aqui a formação de um tecido que tem como prerrogativa fornecer alimento ao embrião, tá? Então, você tem 2 formas de transferência. Algumas plantas, como por exemplo feijão, ela não tem aqueles 2 núcleos polares na região central que nós vimos hoje de manhã. Então, se ela não tem os 2 núcleos polares, ela não tem a fecundação dos núcleos polares, ela só tem a fecundação da oosfera. Então, nessas plantas, ao contrário dessa aqui que é a mamona, o feijão, por exemplo, ele não tem um endosperma. Toda vez que você não tem um endosperma, tá? O que vai acontecer? A reserva nutritiva, ela vai ficar armazenada. Então, a reserva nutritiva vai ficar armazenada no cotilédone. Guarde bem isso, tá? Toda vez que você não tem a dupla fecundação, tem fecundação simples, no caso das dicotiledôneas, a reserva nutritiva fica armazenada no cotilédone. Aí é o cotilédone que vai fornecer diretamente a reserva nutritiva para o embrião, tá? Aí você pode chamar essas sementes aqui, ó, de ex-albuminadas. É um nome meio esquisitinho, mas é assim mesmo, tá? E quando você tem aqui, ó, os cotilédones, eles não recebem essa reserva, não absorvem diretamente, nós podemos chamá-lo, então, de
albuminadas, tá? Então, olha só, você tem dois tipos. Você tem um tipo de semente, que as sementes, elas transferem as reservas do endosperma para os cotilédones. Então, são as sementes que apresentam um endosperma. E você tem as sementes que os cotilédones, tá? Não absorvem essa reserva. Então, os próprios cotilédones, eles contêm essa reserva. Aí elas são, então, sementes que contêm o albúmen. Por isso esse nome, albuminadas, tá? Então, e você tem, então, sementes que não contêm o albúmen, mas que não contêm o endosperma, mas que retiram o nutriente do endosperma e fornecem um embrião durante o processo germinatório, tá? Então, essas sementes são exalbinadas, tá? Então, essa diferença de nomenclatura aí, no caso da botânica, já deu para notar que botânica é bastante rica em nomenclatura de uma forma geral, né? Botânica é fera demais. Então, José, aí você vai me perguntar assim, quais são os fatores que interferem na germinação da semente? Você tem alguns fatores que são de origem externa e você vai ter alguns fatores que são de origem interna. Então, quais são os fatores de origem externa e quais são os fatores de origem interna? Então, nós vamos ver aqui que são fatores bastante interessantes e bastante legais. Como que nós vamos, então, entender esses fatores? Então, por exemplo, o que eu preciso para que ocorra a germinação de uma semente? E se tratando da semente em si, a primeira barreira que eu tenho que quebrar é a barreira da casca, ou do albúmen, tá? Ou melhor dizendo, o tegumento da semente, onde eu tenho a testa e o tegume, as duas membranas, uma mais grossa e uma mais fina. A gente chama de tegumento. Olha, se eu tenho, por exemplo, uma semente ou um caroço, pode ser uma drupa, por exemplo, tem uma casca dura, obviamente é mais difícil de eu quebrar. No caso das gimnospermas, hoje de manhã a gente falou sobre a ação do fogo ecológico. O próprio incêndio florestal consegue amolecer a casca da semente. Então, isso favorece a absorção de água e oxigênio, tá? Ou ainda, você tem um pássaro, você tem a gralha azul, que também auxilia enterrando essa semente com um bico no solo. Então, muitas vezes ela enterra a semente com a perspectiva de voltar para comer depois, né, essa semente. Mas a verdade é que muitas vezes ela não volta mais naquele local. Ah, ela não volta, Zé. Não, não volta mais, tá? Então, como ela não volta mais naquele local, o que vai acontecer? Ô, Zé, ela esquece a semente enterrada. E essa semente que foi enterrada, que passou pelo bico dela, foi amolecida, ela acaba que favorecendo a disseminação, ela vai germinar, ela mesma plantou a semente, tá? É um processo de controle ambiental muito legal. Então, o primeiro desafio é você amolecer essa barreira, e essa barreira, que é a barreira da semente, para favorecer a absorção, tá? Absorção de água, sais minerais, tá? Absorção principalmente de água e oxigênio, para favorecer a germinação. Agora, você tem alguns fatores externos aqui que interferem também no favorecimento da germinação de uma semente. Só para você ter uma noção, você fala assim, Zé, sei lá, eu gosto de manga, e eu acabei de comer uma manga aqui, e sobrar o caroço da manga. Dentro de cada caroço, aquele caroço lá é um tecido esclerenquimático, extremamente duro, rico em lignina, tá? Dentro do caroço, você tem uma semente. Ah, eu tenho uma semente. Você tem uma sementinha, tá? Dentro daquele caroço. Se você tem uma sementinha dentro do caroço, o que vai acontecer? Algo muito simples. Vai acontecer o quê? Olha, eu preciso chegar a essa semente para que eu possa, então, por exemplo, permitir que haja a germinação dessa semente para nascer uma nova mangueira. Eu quero usar o caroço para nascer a nova mangueira. Bom, o que você pode fazer? Primeiro, caroço, todo mundo que já viu caroço de manga, o caroço da manga ele é muito duro, ele é muito resistente. Então, ele protege, na verdade, a semente que está no seu interior. Como é que eu faço para eu vencer essa resistência?
Você tem duas formas, duas práticas agronômicas muito simples. Você pode pegar um caroço da manga e colocar no freezer, no congelador. Deixa ele lá. Deixa ele lá umas 3 horas. Ele vai ficar muito duro e vai congelar. Nossa, mas para que serve isso? Depois você tira ele do congelador, às vezes nem 2 horas já são suficientes, mais que suficiente. Vira como se fosse uma pedra de gelo. Você tira ele do congelador, coloca ele no sol. O que o sol vai fazer? Radiação ultravioleta, vai descongelar aquilo rapidamente. E quando ele descongela, ele vai dar uma desidratada naquele caroço. E nesse processo de desidratação, na agronomia, nós fazemos muito isso, e você vai ter o amolecimento dessa casca dura do caroço. Aí o que você pode fazer? Você pega esse caroço agora meio amolecido, enterra ele no solo. Quando você enterra ele no solo, ele vai, ou ele pode germinar. Ele pode germinar, Zé? Pode. Pode germinar formando uma mudinha de manga. De mangueira, aliás, né? Da planta. Que legal. Outra forma. Zé, eu quero vencer aquela resistência, mas não quero usar temperatura. O que você faz? Você pega o caroço, você raspa nesse cimento grosso. Quando eu raspo no cimento grosso, o cimento grosso, ele provoca aqui, ó, lesão na casca do caroço. Quando ele provoca aquela lesão, quando você enterra ela no solo, joga água, onde foi lesionado o tecido ali, ela absorve a água, absorve o oxigênio e a semente também germina. Então você pode usar algumas estratégias de quebra através da própria física mesmo, da mecânica na física, que você vai quebrar essa que nós chamamos de dormência das sementes. Então, ó, em ambientes que nós temos aqui, ambientes com boa concentração de umidade, tanto no ar quanto no solo, nós temos aqui, ó, os fatores que influenciam diretamente a germinação da semente. O primeiro fator é a água. Esse é um dos fatores principais. A semente ela só germina se ela receber água, se ela passar por esse processo aqui de absorção de água, ou que nós chamamos também de embebição de água, tá? Então é fundamental que ela receba água. O segundo fator fundamental para a germinação da semente é a temperatura externa. Então, Zé, temperatura, o que acontece com a temperatura? A temperatura, você tem alguns pontos de temperatura que são pontos que favorecem o processo de hidrólise enzimática, tá? Então, se você tem temperaturas maiores, você acelera um pouco mais o processo de germinação. Por quê? Porque você sabe que as enzimas, elas sofrem, tá, o processo de ativação em temperaturas em torno de 38 graus Celsius. Então, se você tem temperaturas em torno de 38 graus Celsius, essas temperaturas, tá, elas favorecem todo o processo de germinação. Então, olha só, além da água, da temperatura, do ar, tá? O que é esse ar aqui, ó? Para você ativar o metabolismo no processo germinatório, você precisa que essa semente ela ganhe oxigênio. Em outras palavras, que ela ganhe ar. Então ela tem que ganhar ar? Sim, ela tem que ganhar ar, Zé. E luz, Zé? A luz ela é importante para germinação? É importante dependendo do tipo de semente. Então, olha, além da água, da temperatura e do oxigênio, por que a luz é importante? A luz ela é importante para sementes que nós chamamos de fotoblástica positiva, e o escuro ele é importante, a gente vai estudar isso mais adiante, do pigmento fitocromo, para sementes que nós chamamos de fotoblásticas negativas. O que é uma semente fotoblástica positiva? O que é uma semente fotoblástica negativa, Zé? Dá para a gente entender isso de uma forma bem contundente e bem simples? Claro que dá. E fica fácil você entender. Então, o que é uma semente? Cada semente dessa? O que ela representa? O que ela quer dizer, cada semente dessa, para a gente? Então, presta atenção. Você tem sementes que só germinam na ausência de luz e sementes que só germinam na presença de luz. Por quê? Bom, vai depender
da reserva nutritiva da semente. Se você tem, por exemplo, uma sementinha de alface, a sementinha de alface ela é minúscula. Ela é mais ou menos o tamanho da, sei lá, um pouco maior do que a cabeça de um alfinete, para você ter noção. Então, o que vai acontecer? Essa semente, óbvio, ela vai ter aqui uma baixa reserva nutritiva. Ela é muito pequena. Agora, em contrapartida, se eu tenho uma semente que a gente chama de semente fotoblástica negativa, é o contrário. Ela tem alta reserva nutritiva. Vamos pegar um caso extremo, por exemplo. Coco da Bahia. Coco da Bahia, a semente dele interna, ela tem a capacidade de aguentar até 1 ano e meio. Que ela é viável, você pode plantar, que ela vai ainda germinar. Agora, se você pegar uma semente de alface, se ela tem pouca reserva, ela vai, então, morrer rapidamente se você não plantá-la. Então, qual que é a adaptação que ela tem? Se você jogar essa semente sobre o solo já, ela consegue germinar mesmo na presença de luz. Ah, por quê? Ela tem que germinar rapidamente, ainda que ela esteja na presença de luz, para que ela possa, então, produzir. Ah, Zé, deixa eu entender, então. Se eu pegar, então, a semente de gramínea, principalmente, por que grama ela se difunde com facilidade? Porque as sementes também são muito pequenas. Se eu jogá-la sobre o solo, ela germina rapidamente? Sim, ela germina rapidamente. Problema resolvido. Semente germinando, tá? E crescendo. Então essas sementes que germinam na presença de luz, nós chamamos de fotoblásticas positivas. Sim. Por que elas germinam mesmo? Porque elas têm baixa reserva nutritiva. Tem que germinar rapidamente, senão elas morrem. E as sementes que germinam só no escuro? As sementes que germinam só no escuro é porque elas têm alta reserva nutritiva, elas suportam mais tempo, tá? Sem precisar de luz. Então, essas sementes fotoblásticas positivas são as sementes que nós chamamos aí de sementes que germinam enterradas no solo. Então, se elas estão enterradas no solo, isso significa ausência de luz, tá? Então, ó, a luz é um fator importante para a germinação? Sim. Tanto a luz branca, a luz visível, quanto o vermelho longo, que simula o escuro, tá? Que interfere também na germinação de outras sementes negativas, fotoblásticas negativas. Então, luz branca ou vermelho curto, germinação das sementes fotoblásticas positivas, baixa reserva nutritiva. E luz com vermelho longo, germinação das sementes que têm que ser enterradas no solo, no escuro, para germinar. Então, tanto a presença quanto a ausência de luz, dependendo do tipo de semente, se ela for fotoblástica positiva ou negativa, é um fator essencial para a germinação, tá? Então, nós falamos aqui com relação aos fatores externos à planta, que são os fatores ambientais, que interferem diretamente, tá? No processo germinatório. Agora, você tem também alguns fatores que diz respeito a alguns fatores que nós chamamos de fatores internos da planta, tá? Quais seriam esses fatores internos da planta e qual seria as principais características desses fatores? Para que servem esses fatores internos do vegetal? Então, aqui você tem o processo de maturidade ou aquisição do poder germinativo da semente, tá? Então, qual é o nível de maturidade dessa semente? Essa semente ela já está apta para a germinação? Ela já está pronta para a germinação? Ou essa semente ainda ela é imatura, ela está meio verde ainda, e se você plantar ela não germina? Ou se você plantar, ela tem que completar o processo de maturação debaixo do solo para que ela consiga germinar posteriormente. Outra coisa, qual é a vitalidade da semente? É uma semente mais jovem? É uma semente muito velha? Quanto mais velha é a semente, menor será a sua viabilidade. Ela vai perdendo essas características de viabilidade, e se você plantar a semente muito velha, a tendência é ela morrer. A tendência é ela não ter resposta, tá? Nessas condições. Agora, outra coisa interessante aqui, ó. A semente, ela apresenta boa constituição
ou integridade, então a parte interna, se ela tiver endosperma, esse endosperma, ele está íntegro ainda, ele serve para ser fornecido ao embrião, como é que estão os cotilédonos? Como é que estão o embrião? O embrião ainda está bom? Não está? Isso vai ser um fator determinante para o tipo de planta que vai nascer. Porque às vezes a planta nasce minguadinha e morre rapidamente. Então, por exemplo, ela tem baixo poder germinativo. Tá? Já uma semente de boa preservação interna, ela vai ter, então, alto poder germinativo. Então, aqui nós vamos ter a classificação das sementes. Aqui é interessante, ó, quanto à substância armazenada nessa região aqui do tecido de reserva, que é o endosperma 3N, ou endosperma triploide, que é o albúmen, nós vamos ter aqui, ó, 3 tipos de sementes. Nós vamos ter as sementes oleaginosas, as sementes amiláceas e as sementes que nós chamamos de sementes córneas. Para que servem esses 3 tipos de sementes aqui, Zé? Para que servem? Eu tenho sementes oleaginosas, amiláceas e córneas. Para que servem, hein? Então essa semente aqui, ó, oleaginosa, quando o albúmen é rico em óleos, como por exemplo na mamona, tá? Mamona. Você falou pra gente, eu não sei se foi com vocês, eu comentei, essa mamona aqui, ó, você tem um aminoácido nela aqui que ele é terrível, tá? Ele é terrível e é letal, conhecido como glicina, né? Acho que, provavelmente, quando vocês aprenderam, acho que síntese proteica com a Lenise, essa parte do início da genética, que a gente fala muito sobre síntese proteica, ela deve ter mencionado para vocês, se não mencionou ainda, um dia ela vai mencionar, sobre essa glicina. Essa glicina, dependendo da concentração que ela é ingerida, pode ser mortal para o gênero humano. Então, essa mamona que todo mundo conhece, que é essa planta, né, que ela tem toda aquela coroinha assim em volta de verde, né, que criança gosta às vezes, de pegar aquilo, brincar, mas tem que tomar muito cuidado onde tem mamona, principalmente na zona rural, criança não colocar na boca, tá? Muito perigoso. Pode sofrer uma intoxicação violenta e pode ser, em determinadas situações, pode ser até letal. Você tem sementes que são ricas em amido, sementes oleaginosas são ricas em óleo. Inclusive, você usa esse óleo de mamona aqui como hoje, como biodiesel, fazendo uma interpolação aí na química, aquela matéria medíocre lá do caderno 3 que a gente está vendo, que lá nem química é, lá na verdade está como química, mas aquilo é uma espécie de ecologia, né? Falando de biodiesel, lá é coisa medíocre. Então, fazendo uma interpolação na química, nós temos aqui as sementes que são amiláceas, tá? Quando você tem um albúmen aqui, ó, armazenado, como no caso do amido, aí você pode ter aqui batata inglesa, que é um tubérculo, por exemplo, mas nós estamos falando de semente, vamos pegar uma semente rica em amido. Você vai ter aqui o milho. O milho é muito rico em amido, mas é extremamente rico. E essas sementes aqui, ó, córneas, tá? O que acontece? Aquela semente todo mundo conhece, né? Está dentro do frutículo lá do café. Uma semente de café, Zé. Sim, o albúmen, nesse caso, ele é rico no principal polissacarídeo que compõe a membrana plasmática da parede celular, que é a celulose. Aquela mesmo que você forma o papel, tá? Bastante presente em café. E agora, qual que é a maneira aí dela sair do solo após a germinação? Esse processo que nós chamamos aqui de emersão da semente, tá? Quais são as maneiras que nós vamos ter aqui? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas maneiras. Aqui é facinho, ó. E dá para você enxergar aqui, ó, que é muito legal, tá? Você vai ter essa germinação aqui, que a gente chama de germinação epígia, e nós vamos ter a germinação que a gente chama de germinação hipógea. Bom, qual que é a diferença aqui, Zé? Qual que é a diferença aqui, ó? Então, ó, na germinação epígia,
Aqui você tem a semente enterrada. Primeiro, se essa semente está enterrada, o que você vai notar aqui? Essa semente, ela é fotoblástica negativa. Ela precisa ser enterrada para a ocorrência do processo da germinação. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Do lado aqui, Zé. Nossa, do lado aqui eu tenho a radícula. Isso. Você tem a radícula do embrião. Olha só, revestindo tudo aqui, ó, eu tenho o tegumento. É verdade, Zé. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando a semente está crescendo, esse lado aqui, a radícula, ela começa a emergir e formar aqui a raiz, tá vendo? Ah, Zé, e essa estrutura do caulículo que cresce aqui vai formar o hipocótilo. Ah, por que ele é curvado? Ele forma esse gancho aqui, ó, que é o gancho, que a gente chama de gancho apical, ou gancho germinativo. Porque à medida que ela vai crescendo, ó, ela vai empurrando o solo, tá? Se ela está empurrando o solo e ela tem que sair do solo, ela não pode ficar nessa postura aqui, ó, porque senão ela vai rasgar, principalmente essas folhinhas primárias que estão presentes aqui no início. Ó. Então ela faz esse movimento para entortar, para empurrar o solo, protegendo aqui o cotilédon e a folhinha primária. Aí quando ela sai do solo, esse caulículozinho aqui que está em verde, ó, ele passa a ser chamado então de hipocótilo. Então esse hipocótilo aqui, ó, ele começa a entortar para cima. Ó. Ele começa a ficar ereto, na verdade. E essa estrutura que estava aqui, que era o cotilédone dela, é mantida aqui para fornecer reservas iniciais para a planta, junto com a fotossíntese, porque as folhas aqui já são verdes, tá? Para que a planta consiga crescer aqui no sentido vertical. Nossa, Zé, então ela começa a crescer aqui, sim, começa a crescer. É bem legal. Aqui você tem uma semente, por exemplo, do feijão, tá? Então, toda vez que essa região do hipocótilo aqui, ó, ela forma esse ganchinho e sai do solo, nós temos uma semente epígia, tá? Ela está emergindo do solo. Aí, a partir da recepção que ela tem de energia luminosa, ela vai crescer aqui fora do solo. Mas aí nós vamos ter também uma semente que pode ser conhecida como semente hipógea. O que seria essa semente hipógea? Essa semente hipógea, quando parte dela se desenvolve abaixo do solo, tá? Então, ele não vai sair do solo aqui, principalmente, no caso aqui, o cotilédone dela, tá? Normalmente ele vai ficar aqui abaixo do solo, mesmo depois da germinação. Quando que isso acontece? Com algumas plantas, como, por exemplo, o milho, como, por exemplo, a ervilha, que foi utilizada, né, pelo padre lá, o padre Mendel, tá? Para fazer as suas pesquisas na genética. Então, aqui você tem um detalhe legal. Olha só. Aqui eu tenho o coleóptero, que está saindo aqui, ó. Agora você vai notar que a semente ela é preservada, e nesse caso aqui, o cotilédone dela, ele vai estar aqui nessa região de dentro da semente. Ao contrário do que aconteceu aqui, ó, que o cotilédone ele estava saindo do solo, nesse caso aqui, o cotilédone é preservado debaixo do solo. Por isso que essa semente é conhecida, então, como epígia, Zé. Então, essa germinação aqui, ela mantém a semente, os cotilédones debaixo do solo, ao contrário que no pé de feijão, ela sai do solo, né? E aqui você vê claramente as folhas cotilodenares, tá? Na região do epicótilo e do hipocótilo. Aí nós temos esse nome, que eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente fala nessa diferença que existe entre dormência, tá? E que nós chamamos de quiescência. O que é isso? Então, dormência, você tem lá as condições especiais e as condições primárias que vão desencadear o metabolismo interno da semente, que vai propiciar, então, o processo de germinação. Então, nesse período de dormência, a planta apresenta o menor índice de atividade metabólica possível, para que ela possa superar essas condições e, posteriormente, vir a germinar. Tá? Isso é a semente em dormência. Normalmente, a semente que está em dormência, ela tem uma certa
viabilidade. Ela tem uma certo tempo para ela atingir essa dormência. Agora, além dessa dormência, você tem um outro quesito interessante que a gente chama de quiescência. Ah, o que seria essa quiescência? Isso aqui é a dependência que ela precisa para quebrar a dormência. Nós vamos ver mais à frente 2 hormônios essenciais para a quebra de dormência, tanto as auxinas quanto as giberelinas, tá? Essa quiescência aqui, ó, ela precisa pelo menos daqueles 4 elementos externos ou exógenos para a concretização da germinação. Quais são esses elementos? Água, temperatura, ar e luz. Simples assim, tá? Água, temperatura, ar e luz. Tá bom, né? Para não alongarmos por muito tempo, você não ficar meio doidão aí, que é muita coisa num dia só, 3 aulas, coloca para mim aí, presente, por favor, aí, pessoal. Coloca aí presente. Beleza. Tá, beleza. Até semana, até quinta, né? Quinta-feira estou de volta com vocês. A gente está tranquilo aí, tanto na biologia quanto na química, estamos dentro do conteúdo. Lembrando que nesse bimestre, a gente tem que chegar lá no final de junho, a gente tem que estar da metade para frente do caderno 4, tá? Porque vocês ainda têm mais 2 cadernos que vêm pela frente aí, o caderno 5 e 6. E o caderno 5 e 6, eles vêm com mais aulas do que vinham os primeiros cadernos. Se não me engano, vem com 5 ou 6 aulas. Então é puxado. Beleza? Até mais, então. Até quinta. Quinta-feira vejo vocês. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Valeu, Zé. Hoje que eu tô Tchau, aqui, Zé. você não vai fazer chamada? Bom, cara, eu falei, meu caro Labeca. Vou colocar presente aí, Labeca. Ah, falou, Zé, então. Falou, meu caro. Até mais.